A paz do Senhor para todos. Amém. Eu quero, nas minhas palavras iniciais, externar a Deus a minha gratidão. Gratidão é a palavra-chave que eu trago no meu coração. A gratidão é a primeira de todas as virtudes e a base de todas as outras. Eu digo gratidão porque é um privilégio muito grande poder participar dos 70 anos da Assembleia de Deus de Guarulhos, uma igreja histórica que faz história, uma igreja modelo, um modelo de igreja. Desde que cheguei a São Paulo, há quase 9 anos, por transferência da nossa convenção do Rio de Janeiro, minha terra natal, para São Paulo, capital, Deus plantou o pastor Clementino Barbosa no meu coração. Desde então, ele tem germinado, crescido, frutificado, florescido e me acolhido. É um homem que tem um legado muito grande, um respeito muito grande, não só por parte da igreja que ele preside, mas por parte da mesa diretora, da presidência, da nossa convenção, e já fizemos parte de diversas comissões, ora ele como presidente, eu como relator, e vir aqui mais outra vez, isso me traz muita alegria, e eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por poder ter sido incluído entre tantos outros preletores para que eu pudesse estar aqui dando a minha contribuição. Trago um abraço da Assembleia de Deus de Pinheiros a todos vocês. Seus membros, eles professavam a Cristo, mas eles não revelavam a Cristo. Aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. E era difícil ver Jesus na maioria dos crentes da igreja de Corinto. Eles deixavam muito a desejar por causa do orgulho, da empáfia, da vanglória. E o que é vanglória? É uma glória vã, inútil. Havia muitas rixas, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, detrações, obras da carne, como as referidas por Paulo em Gálatas capítulo 5. E esses crentes eram carnais. É claro, há exceções, há excepcionalidades. Há gente boa também na igreja. Há gente fiel, há gente leal, há gente de vida santa, de vida correta, gente de oração, gente apaixonada por Jesus. Mas a questão é que muitos nessa igreja diziam que amavam a Jesus, mas tinham um caso com o demônio. Triste. E esta igreja, ela, ainda que cada vez mais crescente, não poderia se chamar esse crescimento de crescimento, porque há corpos que crescem, há outros que engordam, há ainda outros que incham, todos aumentam de tamanho, mas só o que cresce é saudável. Às vezes aquilo que chamamos de crescimento não é crescimento, é inchaço, é obesidade. E também uma igreja orgulhosa, duplamente inchada. Orgulho ferido ainda é orgulho. Orgulho bom é orgulho morto.
Alguém disse que quando uma pessoa é muito, muito, muito orgulhosa, mesmo depois de morta, ela continua se mexendo. E quando dá entrada no IML, no necrotério, o funcionário fica aturdido e corre até o médico que assinou o óbito e disse: olha, o senhor assinou o óbito, mas o homem está se mexendo. Aí o médico legista diz assim: não, coincidentemente, o morto de hoje é meu vizinho, e ele era muito orgulhoso, mas muito orgulhoso, bota orgulhoso nisso. E pelo que eu sei, quando a pessoa é muito orgulhosa, mesmo depois de morto, o orgulho só morre meia hora depois do dono. Então o orgulho fica ali, né, resistindo ao máximo. Louvado seja Deus. E tinha muita gente orgulhosa na igreja de Corinto. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra. Tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. E Paulo, diante daquela igreja tão inflada, tão orgulhosa, em outras palavras, parafraseando, ele dizia: menos, 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 menos. Somos o que somos por causa dele. Temos o que temos por causa dele. Fazemos o que fazemos por causa dele. Tiago diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de dentro da gente? Não, vem do alto. Vem de cima. Vem do céu, vem do trono, vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança de variação. Então, menos. Abaixa essa bola. Perguntaram numa entrevista para Madonna: o que a gente tem para aprender com Madonna? E não é que um dia eu assisti numa entrevista com ela, não aprendi? A repórter disse assim: Madonna, qual é a sua maior missão? Ela diz: a minha maior missão, com tantos paparicos, com tantos paparazzis, com tantos aplausos, com tanta gente me ovacionando, com tanto cachê milionário, com tantos holofotes, com tantos convites, com tanta visibilidade, a minha maior missão é desinflar o meu ego, para que eu não caia na besteira de acreditar que eu deixei de ser de carne, ossos, sangue, músculo e pele, cartilagem e tutano. Gente, estamos todos na vala comum. Ninguém é de aço inoxidável, ninguém é de ouro, ninguém é de prata, ninguém é de ferro. Todo mundo é de ossos, sangue, músculo, pele. Todo mundo é comedor de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo. Todo mundo respira, porque Deus nos deu o fôlego de vida. Paulo confronta a igreja de Corinto, mas confronta não de cima para baixo, com humildade. Se dirige à igreja dizendo: e eu, irmãos. Paulo chama os membros daquela comunidade de irmãos. João Calvino, ele diz que a gente só pode chamar Deus de Pai se a gente aceitar o outro como irmão, sem superioridade, sem vaidade. Tenho que continuar servindo leite, porque vocês são meninos.
Eu já fui pastor de igrejas meninas. Sou pastor desde os meus 19 anos, dada uma excepcionalidade. Numa época, em 1988, que para ser consagrado pastor, tinha que ter muitos cabelos brancos, e os meus só estão aparecendo nesses últimos 3 anos. Rostinho de criança. Fui muito discriminado. E já fui também, em função da precocidade, um pastor menino, que dirigiu uma igreja menina. Também já dirigi igreja defunto, igreja morta, igreja que respira por aparelhos, que não dá ar de graça, igreja sem paixão, igreja letárgica, igreja fria, igreja gélida, glacial, gelada. E uma coisa que eu aprendi: se eu tivesse que, não tendo outra escolha, ter que voltar a dirigir uma igreja menina, uma igreja de defunto, eu preferiria dirigir uma igreja menina, porque a menina cresce e o defunto apodrece. E Paulo, ele insiste, ele persiste, dizendo: essa igreja vai crescer. Essa igreja vai deixar de ser menina e vai ser adulta na fé. E segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz: e eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. O amor de via única. Qualquer coisa que custe a nossa paz é cara demais. Tem horas que a gente tem que optar, temos que escolher entre a razão e a paz. Às vezes dá para se ter razão e paz, outras vezes não. Você tem que abrir mão de uma coisa ou de outra. Há muita gente que, para salvar a reputação, escolhe a razão, não abre mão da razão, ainda que tenha que descer o nível, ainda que tenha que se aborrecer e aborrecer a outros, ainda que seja cometido de um aneurisma, de um acidente vascular cerebral, ainda que seja vítima de um infarto, por esquentar a mufa, por poder viver estressado, por brigar, por reivindicar, por baixar o nível. E o frade católico Francisco de Assis diz que a maior alegria de Satanás é roubar a paz do coração de um filho de Deus. Antigamente eu brigava por um bife. Hoje eu não brigo nem por um boi. E se me atirarem numa briga, eu dou a fazenda toda para não ficar na briga, porque eu quero paz. Eu quero paz e razão, mas se eu não puder ter ambas as coisas, eu escolho a paz, porque eu sirvo ao príncipe da paz, porque eu tenho condição de dizer e saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo abre mão do seu salário, do seu sustento pastoral, porque ele escolhe a paz em detrimento da razão. E tem gente, tem líder que escolhe a razão em detrimento da paz. Aí a vida é curta, ou se a vida é longa, é uma vida longa sem qualidade de vida. Eu quero a paz, eu quero paz, eu quero paz. Outro problema que Paulo encontra nesta igreja, mas que Paulo acredita que um dia ela vai crescer e amadurecer, porque não é uma igreja defunto, é uma igreja menina. A menina cresce, o defunto apodrece. É o do fã-clube, grupelhos, grupinhos, panelinhas. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo, ou na minha tradução, Apolos. O problema que é identificado no capítulo 3,
Paulo já havia descoberto no capítulo 1, através da família de Cloé, ou Cloé, dependendo da tradução. Foi-me comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Porque um ousa dizer, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cefas, o primeiro apóstolo, Pedro no caso, eu sou de Apolo, e outro grupinho dizia, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, está pois Cristo dividido? Foste Paulo morto por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro por intermédio dos quais vocês tiveram conhecimento do Cristo, do Salvador, do Messias. Vamos fazer uma ilustração aqui. A torneira que chama a nossa atenção bonita é Jesus Cristo. A mão que abre e fecha a torneira é a mão de Deus. A água que sai pela torneira é o Espírito Santo. E o cano que fica atrás do reboco, escondido na parede, somos nós. Ninguém chega na casa de alguém e diz assim, mas que cano bonito. Mas que cano? Aquele que está atrás do reboco. O cano não tem visibilidade, mas ele tem a sua importância, porque o Espírito Santo, a água passa pelo cano para dessedentar a sede dos sedentos. Se o cano recebe aplauso, tem alguma coisa errada. Se o cano está sendo visto, tem alguma coisa errada. Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo negro, nascido na Argélia, teólogo africano, ele diz que humildade é a ausência de quaisquer desejos, de visibilidade. Gente, Paulo está dizendo, Deus é a mão que abre e fecha a torneira, Jesus é a torneira, a água que sai pela torneira é o Espírito Santo, e eu e Apolo somos o cano. E se você não aceitar ser cano, tu vai entrar no cano. Menos. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Menos. Eu plantei, seguindo a minha tradução, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. No versículo seguinte ele diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, ele usa o termo coisa, ele se autocoisifica, ele não quer chamar atenção para si. A mensagem não pode perder para o mensageiro. Eu não posso chegar aqui, pregar e sair, e as pessoas falarem, vocês ouviram o pregador Timaya? Mas que bênção! É a mensagem que tem que ser lembrada. E Jesus que inspirou o pregador. Eu serei simplesmente lembrado como o cano, o veículo, o meandro, o meio, o caminho, o instrumento que Deus usou para falar à igreja. O tesouro está sendo tirado do vaso de barro, mas o que é apreciado é o tesouro. O vaso de barro continua sendo vaso de barro. Pelo que não é o que planta ou o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Deus escolhe determinadas pessoas, como escolheu Paulo, como escolheu Apolos ou Apolo, e alavanca a igreja, leva a igreja a um crescimento quantitativo e qualitativo, revoluciona a vida da comunidade de fé. E Paulo diz, o mérito não é meu nem de Apolo, não foi porque eu plantei, e nem porque Apolos ou Apolo regou, mas tudo que vocês estão vendo e admirando é por causa dele, porque é ele que dá o crescimento vem dele, o crescimento tem origem nele, ele e somente ele, seja louvado, engrandecido, exaltado.
Ora, o que planta, versículo 8, e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui o apóstolo Paulo e o grande expoente bíblico, pregador Apolo, estão sendo chamados de simples cooperadores. Eu me lembro que no 10º SIM, Congresso Interestadual de Mocidade, que aconteceu no Templo Matriz da sede histórica da Assembleia de Deus, lá para os idos de 1990, eu estava fazendo a cobertura do evento, pastor Jorge Rabelo, pastor Gesiel Gomes, pastor da Primeira Igreja Batista de saudosa memória lá de Niterói, Nilson do Amaral Fanini, eram os preletores. E o pastor Miguel Cruz, capitão de fragata, coordenador à época daquele congresso, fazendo as apresentações, eu pastor, e ele fez a apresentação e ele se dirigiu para mim e disse: ali está o Alex Cardoso, evangelista. E lá no meio de uma multidão, eu acenei com a mão: não, ele, o que é? Não, evangelista não, pastor. Aí ele disse com toda humildade: pastor Alex, eu me equivoquei, te chamei de evangelista. Aquilo me ofendeu. Depois eu descobri que eu sou cooperador. E que a relevância na vida de um presidente de campo está em ele ser um eterno diácono. Porque a gente não deixa de ser diácono para ser presbítero, presbítero para ser evangelista, de evangelista para pastor, pastor de congregação para pastor presidente. Não, a gente vai acumulando funções. Porque no dia que eu deixar de ser diácono, meu pastorado não tem relevância, não tem valor algum. Porque o pastor que não serve, não serve. O crente que não serve, não serve. Só serve quem serve. Enquanto o meu ego não aceitou ser chamado de evangelista por ser já um pastor, Paulo está dizendo que ele e Apolos eram cooperadores de Deus. Eu tenho que desinflar o meu ego. Tem gente que se acha grande demais para um trabalho pequeno e se revela pequeno demais para um trabalho grande. Menos. Vamos fazer um coro aqui? Vamos lá. Menos. Galeria, nos ajude, vamos todos. Menos. Que coisa bonita, hein? Mais uma vez. Menos. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja aqui, a título de figura de linguagem, ela é comparada a uma lavoura e a um edifício. A lavoura tem que ser regada, adubada, bem cuidada, bem tratada, para responder com frutos, com produção. E é comum insetos, pragas e lagartas. O agricultor, o homem do campo, tem que estar ali, cuidando da plantação, tirando, as pragas, evitando-as, para que não se comprometa a produção, o crescimento da lavoura. O edifício, a igreja, o sábio arquiteto, como Paulo se autodenomina, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, são as doutrinas dos apóstolos, e ninguém, diz ele, pode pôr outro fundamento, além do qual já foi posto Jesus Cristo. Instituições que se deterioram, igrejas que acabam ficando fadadas ao fracasso, é porque removeram o alicerce, o fundamento, e puseram um outro fundamento. E Paulo está dizendo que não se pode pôr nenhum outro fundamento, além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: vede cada um como edifica sobre ele, porque há quem usa material de primeira qualidade, ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros usam material de
quinta, de segunda, de uma qualidade inferior na obra de Deus, como madeira, feno e palha. E ele usa a metáfora do Espírito Santo, dizendo: fogo provará a obra de cada um, e se a obra que alguém fez, construiu, se queimar, ela se perderá, e o tal será salvo todavia como pelo fogo. Porque ninguém é salvo pelas obras, mas tudo aquilo que não foi feito para a glória de Deus, tudo aquilo que não foi feito com fé, tudo aquilo que não foi feito com amor, tudo aquilo que não foi feito com humildade, o fogo, o Espírito Santo vai provar a obra e ela vai se queimar, e a pessoa será salva pelo que Jesus fez, mas ela não receberá galardão. Mas se a obra do tal tiver passado pelo crivo do fogo, e o Espírito Santo vai avaliar e vai dizer para Jesus: esta obra foi feita para a tua glória, como disse Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 16:14, que todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Salmo 102, servi o Senhor com alegria, e quando o Espírito Santo em forma de fogo prescrutar o meu serviço, o meu trabalho, o teu labor, e o fogo provar a obra de cada um, e a obra tiver a marca da alegria, a marca da glorificação do nome de Jesus, a marca do amor e da humildade, a marca da fé, o Espírito Santo vai legitimar o nosso feito e vai dizer: transforma, Jesus, em galardão, transforma em galardão, porque foi feito para a tua glória, foi feito com amor, foi feito com humildade, foi feito com fé. Que tipo de obra que você está fazendo? Que tipo de material você está usando na obra? É ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha? Quando a madeira, o feno e a palha são atirados ao fogo, a combustão imediata. Mas para poder derreter o ouro, bota grau centígrado, bota e eleva a temperatura. E se o fogo do Espírito visitar todos os teus feitos, tem gente que sofre de 3 doenças graves: holofotite, microfonite e pulpinite. Pensa que tudo que é feito no reino se restringe a 4 paredes e a luz da ribalta, os holofotes. Se não for para fazer com a luz da ribalta, eu estou fora. Porque entende que ministério é ser visto. Ministério é ser visto e não ser visto. A obra de Deus não se restringe ao púlpito e microfone. Mas tem uns que sofrem de pulpinite, microfonite, holofotite. E hoje veio a sua cura. Aprenderás a servir a Deus como João Batista atrás das cortinas. Vai se esconder atrás de Jesus e não mais esconderás Jesus atrás de você. As pessoas vão olhar e vão ver Jesus. Tu vai louvar e as pessoas vão dar glórias a Jesus. Tu vai pregar, ensinar e as pessoas dirão: olha como Jesus é maravilhoso. Há um selo de qualidade que só o Espírito Santo pode dar. Cante para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, passe o pano no banco para a glória de Deus, varra o templo para a glória de Deus, evangelize para a glória de Deus, faça missões para a glória de Deus. Tudo, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus a todos abençoe, em o nome de Jesus, e as palmas vão para Jesus. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus.